cara lá que você taxou de pobre direita, muitas vezes nem sabe o que é direita ou esquerda. Ele tá votando naquilo que ele acha que vai entregar a solução mais rápida para ele. E a solução mais rápida, como disse o Humberto, do cara que não tem tempo para ler, não tem tempo para pensar, não tem tempo para ir no cinema, não tem tempo para nada. Ele tem tempo, no caso de entregador, para subir numa moto, fazer 20 entregas por dia para conseguir fazer, no final do mês ali, um salário de, sei lá, 4, 6 mil reais. E aí esse cara obviamente, nunca vai querer ser CLT, porque ele compara com um de 1.500, ele não vai fazer a conta, obviamente, mas ele tá olhando para o imediato, ele tá pensando, eu vou vencer o aluguel, né, eu tenho que comer, eu preciso fazer 6 mil. O cara sobe na moto e trabalha 20 horas por dia para fazer os 6 mil dele. Você acha que um cara desse tem tempo para ficar conversando sobre política, para ficar entendendo o que é direita e esquerda, o que é capitalismo e socialismo? Então, a gente precisa aprender a se comunicar com essas pessoas. E essas pessoas, quando eles têm acesso à informação, é muito pouco tempo que ele tem esse acesso à informação. E quando ele tem muito pouco tempo, a direita captura ele, porque tem um discurso para problemas complexos com respostas muito simples, né? E aí, pegando o que o Humberto falou, que a esquerda ficou muito nessa pauta de moral, eu acho que isso jogou muito contra a esquerda durante esse tempo. Porque essas pessoas que estão lá, que é quem decide a eleição, cara, quem decide a eleição é a grande massa da população, depende de quem eles estão votando, decide a eleição. Não só pro executivo como pro legislativo. Por isso que a direita tem muito. A gente elege um executivo de esquerda, mas um congresso de direita, porque aquelas pessoas que estão mais próximas ali, que dão essas respostas muito rápidas e muito simples para problemas complexos, que não vai resolver nada, a gente sabe disso, mas que captura o cara na hora, porque o cara também tem esse senso de urgência. Quem sofre com segurança pública? É o pobre, cara. Rico não sofre com segurança pública. E a esquerda meio que criou esse ranço com essa parte da população, eu acho, tá? Esse negócio da segurança pública. Porque o cara que está preocupado com segurança pública é o cara que trabalha o dia inteiro, desce no ônibus e está preocupado das 2 quadras para ele chegar na casa dele se ele vai ser assaltado ou não. Fala isso aqui. E ele é contra aquele bandido. Ele não é a favor do bandido. Não é. E ele é contra aquele cara porque ele fala, cara, esse bandido é pobre, eu também sou. Porra, mas eu não virei bandido, eu tô aqui ralando, tô indo trabalhar todo dia porque eu não me rendi ao crime, né? Então, aquele bandido pro pobre é um inimigo. Então a esquerda criou durante algum tempo essa imagem de que ela é, e não é, tá? Eu tô falando assim, porque é um discurso muito sofisticado para a segurança pública. A esquerda tem um discurso muito sofisticado para a segurança, o que eu concordo, tá? Só que é diferente eu concordar e o cara que tá na moto o dia inteiro. 190 milhões de brasileiros concordar. Então, assim, é um discurso muito complexo de resolução no longo prazo, que, obviamente, tem que mudar o sistema econômico, tudo isso é uma consequência, né, de toda a estrutura da economia que cria, né, essa grande massa aí, obviamente, acaba... Por que você falou? Gente ruim e má tem todo o espectro social, né? Tem quem é pobre, obviamente tem quem é rico, só que o rico não rouba com um revólver na mão, né? Ele rouba de outro jeito. Então, assim, para esse pobre ali veio uma solução rápida. Ele pode até achar errado e tal, mas fala, vou ter um alívio aqui, realmente, se a polícia começar a vir aqui matar os caras, eu não vou ter um sentimento de segurança maior para voltar para casa, né? Então, assim, obviamente a gente não vai adotar esse discurso, mas qual o discurso que a comunicação da esquerda tem que adotar para chegar nesse dito pobre de direita e falar, cara, a solução que esses caras estão dando tá errado, né? Vocês têm que acreditar numa solução melhor. E essa solução, obviamente, eu acho assim, no discurso do plano político, tem que ser, nós vamos investir em segurança pública. Bandido não é bandido morto, bandido é bandido processado, conforme a lei, e preso. E nós vamos fazer isso, vamos ser contundentes quanto mas isso. Aí você tocou num ponto muito bom. E vão tirar esse cara do seu caminho, você vai se sentir mais seguro quando você voltar para casa. Porque é isso que esses caras querem, bicho. É isso, teve um cara que passou aqui, ele falou, ele usa muito um termo que é uma resposta com a cabeça e outra com a barriga. A cabeça é o que a esquerda faz, ela pensa lá na frente, ela entende o contexto para chegar numa solução, para chegar numa solução ideal. Outra coisa é a barriga. Você tem que resolver aquilo ali na hora. É isso. Você entendeu? E a galera que tá aí no chão, que tá ralando, que é o que você falou, que são 190 milhões ou mais, esse cara, ele precisa resolver o problema dele agora. Não dá pra você virar pra ele e falar assim, espera, né, o contexto social mudar. Ele fala assim, mano, minha filha tá saindo pra trabalhar aqui 5 horas da manhã, você não tá sabendo, mas o cara pega ela ali na esquina. Você entendeu? O meu menino tem que estudar à noite, não dá pra ele estudar, porque não tem como ele... Sabe, não dá pra você jogar uma coisa muito complexa pra esse cara que não tem tempo pra pensar, ou pior, ele vive uma realidade que, mesmo ele pensando na situação ideal, não é o que ele vive. Não dá pra você cobrar desse cara e virar e falar assim,
Não, mano, você não tá entendendo o contexto. Você fala assim, quem não tá entendendo é você que não tá aqui. Eu preciso resolver isso agora. Sim. Não posso ser trabalhar daqui 5 anos, minha filha começar a estudar daqui. E esse foi o erro mesmo, sabe? Assim. A esquerda precisa de uma proposta para segurança pública de curto prazo. Vamos ser bem honestos. Pelo menos real, né? Falar assim, isso aqui dá pra fazer, né? Vamos fazer o certo. Proposta. Temos algumas propostas, mas nós não temos sequer um consenso. Eu acho que a resposta da segurança pública de longo prazo que a esquerda dá é a melhor possível. Sim. Mas nós precisamos também de uma proposta de curto prazo para resolver esse problema que o Robertinho está falando. Sim. Porque é isso aí. A gente precisa dar algum recado para essa pessoa que tá com medo da filha dele, lado, a pessoa que tá tendo o celular roubado, que tá tomando um tiro por causa de um celular. Nós temos que oferecer para esse cara alguma coisa de curto prazo. E, sinceramente, nós não temos essa proposta. A gente tem algumas pessoas fazendo algumas propostas, eu acho que tem algumas coisas interessantes no sentido de trabalhar com cercamento eletrônico de cidades, com inteligência, com bloqueios de celulares. Tem algumas propostas que são boas, mas nós teríamos, eu acho que isso seria uma boa pauta para as lideranças de esquerda se reunir e fazer um fórum de discussão para estabelecer este fórum, sair desse ambiente com uma proposta unificada de curto prazo. Sim. Nós precisamos de uma proposta de curto prazo. Porque enquanto a gente continuar fazendo uma discussão que é correta, mas é de longo prazo, nós não vamos dialogar com a pessoa que está pensando com a barriga. Porque o cara fala assim, cara, mas você vai resolver? Todo dia eu vou continuar descendo do ônibus 11 horas e vou continuar descendo com o mesmo medo. Sim. O que vai resolver isso no curto prazo? É essa a resposta. É que o tal do... Porque a esquerda tem muito o negócio de não adianta você ficar enxugando o gelo, né? Tem que parar, fazer alguma solução para o gelo parar de derreter. Tem que ser, nós vamos fazer uma solução para o gelo parar de derreter, mas nós vamos enxugar a porra do gelo que está derretendo também. É isso. Né? É porque é o seguinte, esse cara, ele realmente é o pobre, mas o cara que está sendo lesado, que está sendo morto, que está sendo agredido... É o pobre. É o outro pobre. Claro. Não dá pra você defender um em detrimento do outro. Eu entendo que você tem que arrumar uma solução para todos eles, porque eles estão no mesmo contexto. Eles estão se ferrando igualmente. Mas uma coisa é, você tá sendo fudido já, como esse outro tá sendo fudido, e esse cara aqui também tá te fudendo. Então tem que ter uma contenção desse cara aqui mesmo. E aí o que é uma situação, já que a esquerda realmente quer proteger o proletariado, o menos favorecido socialmente? Cara, a maioria dos crimes acontecem por causa de um cara que tá um topo acima. O cara que rouba o celular, todos eles, na maioria das vezes, desarmam o celular no mesmo lugar. O cara que rouba o carro ali da moto, essa moto vai pro mesmo desmanche. Esse cara já não é mais o mais pobre de todos. Eu não acho que seja tão difícil acabar com os pequenos furtos, com essa agressão imediata, que geralmente é um pequeno furto, né? O furto do celular, né? Que meio que normalizou. Cara, vai lá e pega essa classe um pouquinho acima do ladrão. Porque se não tem para onde vender, não tem por que pegar. Esse pequeno furto eu não acho que seja uma coisa tão difícil. É difícil por quê? Porque você precisa de uma vontade intensa de ir lá e acabar. Mas acabou com essa parte aqui, ó. Essa aqui, naturalmente, se extingue. É isso que eu chamo de trabalhar com inteligência, né? Porque aí é coisa. Se tu não tiver o receptador, tu não tem o ladrão. Então é inteligente você atacar onde? Eu acho que então, nós temos algumas propostas, mas elas são soltas, Robertinho, entendeu? Assim, em todo lugar que eu vou dar entrevista, vem essa pergunta: qual a proposta da esquerda para a segurança pública? É a necessidade da população, né? Claro, então as pessoas têm razão de perguntar isso. E o que eu tenho notado, nem eu e nenhum dos meus camaradas me parece ter uma resposta boa. Sempre é um conjunto muito bom de ideias que realmente tem pesquisa, tem uma história comprovando, etc. Mas sempre peca no curto prazo. E é aí que a direita oferece a resposta. Que é uma resposta demagógica, que é uma resposta baseada no senso comum, mas que serve para aquela pessoa que não aguenta mais. Qual que você acha que é mais problemático? Não ter a resposta ou ter um líder que vai na TV e fala assim, ó, o traficante é vítima de usuário? Quem que tá prejudicando mais? Quem que tá afastando mais a esquerda do eleitor? Cara, a esquerda que não tem resposta ou o líder Essa resposta do Lula foi bem nessa linha que a gente tá falando, né?
algo a longo prazo, né? Faz algum sentido, fala, ó, o que ele quis dizer, o traficante só existe porque existe o usuário. Eu acho que foi mais além. Sabe o que eu acho que ele quis dizer? Só que foi uma resposta burra no curto prazo. Foi horrível. Não, mas sabe o que eu acho que ele queria dizer? Aquilo foi um recado pro Trump. Sabe por quê? Porque o Trump tá acusando Venezuela e Colômbia de levar a droga para os Estados Unidos. O Lula, no ímpeto de dizer, mas isso acontece porque os Estados Unidos são o maior consumidor de droga do planeta. Só que ele foi violentamente infeliz. Tipo, ele não podia ter falado aquela merda. A intenção, hoje eu olhando para aquilo, eu disse, não, foi isso que ele quis dizer. Era um recado pro Trump. Não era isso, não, você tá salvando ele. Eu não penso isso. Não, foi isso. Deixa eu te falar. Só que foi uma merda que ele falou. Foi uma merda horrorosa. Eu já em algum podcast eu falei a mesma coisa com outras palavras. Nessa lógica que o Humberto falou. Eu tomei um Porque você já notou que os Estados Unidos é o maior consumidor de droga do mundo, mas eles não produzem nada? Sim. Não, que droga, hein? Agora, por que você acha que eles não produzem, mas eles consomem? Porque eles preferem que os outros produzam. Cara, o maior consumidor de droga, se for pegar regionalmente, é o Vale do Silício e o Wall Street. Os maiores consumidores de droga estão ali. Tá? E, obviamente, a grande massa da população que está sendo empobrecida com o resquício dessas drogas. Né? O crack, na realidade, é o lixo da cocaína. Se a gente olhar aqui pro Brasil. Então, a grande massa, droga mesmo pura, quem consome, o maior consumidor, tá lá em Wall Street. Até porque ela é cara, né? Só que eles não permitem, o Estado americano não permite que seja produzido dentro dos Estados Unidos. Mas eles permitem que seja produzido em outros países. E eles consomem. Cara, tem vários depoimentos de agentes da CIA, de militares, de não sei o que eles participam disso quando eles vão em outros países. Muitos se corrompem e acabam participando do tráfico de drogas. E muitos falam que, de alguma forma, o Estado americano faz vistas grossas para que esses traficantes existam fora dos Estados Unidos. Tá? Então, eu concordo com o Humberto. Acho que ele mandou um recado pro Trump, tipo assim, cara, mas os caras só existem porque vocês consomem, meu. Se vocês não comprar, ninguém vende pra vocês.